Olá, pessoal, bom dia. Tudo bem? Tomando um cafezinho aqui. E aí? Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, YouTube. Bom dia, Instagram. Bom dia, cachorro do vizinho latindo pra caramba. Bom dia, Daiane, Márcia, Segurança Alimentos, Gustavo, Paulo, Drica, Fernando, Márcia, Carlos, Estúdio, 30, Antônio, Rogério. Quem mais, gente? Carlos Biava, Jéssica Listo, bom dia. Nero Zanotti, bom dia, pessoal, tudo bem? E aí? Hoje vamos falar. Estúdio 30, então você está atrasado, hein? Primeira vez por aqui. Vixe, tem um mês de live aí para você correr. Paulo, você está de manhã e à tarde aqui no escritório, por vídeos e lives. Outro dia um aluno falou que dorme e acorda comigo. Porque quando não está assistindo live, está assistindo curso. Márcia está na cozinha do escritório. Bota o fone aí, Márcia. Então tá, gente. Bom, para quem está entrando agora, essa é a nossa live número 27. Então, a gente começou no dia 4 de janeiro. E de lá para cá já foi muita coisa. Eu já avisei para todo mundo aqui que o que a gente está fazendo aqui é uma maratona, é uma série do Netflix mesmo. Então, é legal que você consiga voltar e comece a assistir as outras. Bota a Carol para falar na velocidade 2 lá no YouTube, gente. Não tem problema nenhum, que dá para entender tudo que eu tô falando. Bota lá na velocidade 2 para você ir acompanhando esse conteúdo todo, não perder o que eu tô construindo aqui com vocês, porque, como eu já falei, é tudo bem ambicioso. Já maratonei as outras. Show, Estúdio 30. É isso aí, porque senão fica perdido. E o que eu tô tentando aqui é simplificar a vida de vocês, mas mágica não dá para fazer, né? Bom, hoje, então, recapitulando para quem está chegando agora, caiu de paraquedas. A gente está nessas 7 semanas falando sobre o fluxo da incorporação imobiliária, que é um método que eu desenvolvi lá em 2013, fui lapidando, e em 2019 eu mudei bastante coisa nesse fluxo da incorporação, e hoje é o que eu ensino nas minhas turmas de formação, nas minhas mentorias, nas consultorias, enfim. E aí, o que acontece? O fluxo da incorporação, para quem ainda não assistiu essa live, corre lá no YouTube, no IGTV, dentro do grupo do Telegram, que está tudo lá explicadinho. No grupo do Telegram tem também as imagens do meu caderninho, né, que vocês adoram e tal. Já estamos chegando em 500 inscritos no grupo do Telegram. Estou, assim, assustada. Estou adorando, mas estou assustada com a velocidade das coisas. Bem legal. Sinal de que estou falando alguma coisa que faz sentido e tem uma demanda muito grande por informação, né? Eu sempre acredito nisso. Então, a gente já falou sobre, lá dentro do fluxo da incorporação, a gente já falou sobre planejamento estratégico, depois a gente falou sobre novos negócios, e agora a gente está falando sobre incorporação e produto. E eu volto a dizer, incorporação imobiliária é a gente sempre pensar na venda de uma unidade autônoma. E tudo que a gente desenvolve, tudo que a gente faz, o objetivo, obviamente, é a construção, porque a gente não tem que vender e entregar, mas o objetivo é a venda. Então, quando a gente fala em venda, aí você tem que martelar essa palavra na cabeça, porque tem muito construtor que foca no projeto e não foca no produto imobiliário que vai gerar venda. Então, eu vou sempre bater nessa tecla com vocês. Vocês têm que olhar para o mercado, desenvolver o melhor produto para o mercado e desenvolver o melhor produto arquitetônico para o mix de produto que o incorporador desenvolveu lá atrás, no estudo de massa, né? Na hora que ele falou, eu quero trabalhar com esse tipo de produto e tal.
Então, beleza. A gente já fez nosso estudo de massa, nosso quadro de áreas, o projeto está redondo, a gente fez viabilidade, orçamento parametrizado, passou, compramos o terreno, fizemos o business plan para fazer uma aquisição desse terreno. O terreno já está dentro de casa, já contratei os projetistas, já fiz os meus padrões, os meus procedimentos, já me organizei, já sei quem vai ser meu time. Beleza. Aí eu comecei, então, a desenvolver o meu produto imobiliário, seguindo o que eu pensei na hora de fazer o estudo de massa e quadro de áreas, que foi quando eu olhei para o mercado, desenvolvi o produto que o mercado queria, com uma solução arquitetônica adequada à demanda da região, à legislação local, enfim. Então, agora a gente começa a entrar num detalhe, numa parte um pouco mais técnica, e aí é onde muito incorporador se dá mal, porque o incorporador, às vezes, ele é um administrador, às vezes ele é um economista, às vezes ele não entende nada de coordenação e compatibilização de projetos, e ele acha que não é uma atividade importante. E aí, o que acontece? A obra dele engole o lucro dele. Por quê? Porque a obra mudou escopo, a obra atrasou, a obra ficou mais cara, porque não tinha alguém para organizar os projetos executivos para a gente levar para a obra. Então, hoje eu vou falar sobre compatibilização e coordenação de projetos. Para que isso, Carol? Para a gente desenvolver uma obra igual ao produto que a gente vendeu, sem estourar a nossa viabilidade econômica. Como é que a gente faz isso? Bom, a primeira coisa que eu vou explicar para vocês é o que é compatibilização de projetos, porque aqui tem dois termos. Um é a coordenação de projetos e o outro é a compatibilização de projetos. Às vezes você tem coordenação de projetos, mas você não tem compatibilização de projetos de forma correta. E aí entra o problema. Então, vamos lá. O que é compatibilização de projetos? Compatibilização de projetos é quando você analisa todas as disciplinas de projetos, arquitetura, paisagismo, instalações elétricas, hidráulicas, arquitetura de interiores, projeto de vedação, projeto de fundação, terraplenagem, a gente analisa todos os projetos, para que esses projetos estejam conversando entre si, para entregar para a gente a melhor solução técnica para o produto, para a ideia que o incorporador está vendendo. Incorporação imobiliária é a venda de fração ideal, é a venda de unidade autônoma, mas é a venda da unidade autônoma como uma ideia, a gente não está vendendo uma obra pronta. Então, a compatibilização de projetos serve para a gente garantir que a ideia que a gente teve na hora de fazer o desenvolvimento do produto está sendo entregue do jeito que a gente pensou. E aí é que entra aquela parte técnica. A gente escreve uma linha no material de vendas. Unidades entregues com infra para ar-condicionado. O que significa isso? Significa que eu vou ter uma tubulação frigorígena passando no meu corredor e que eu vou ter que ter um rebaixo de gesso, por exemplo, que eu vou ter que ter uma drenagem. O dreno do ar-condicionado vai ter que estar conectado com o ralo da minha varanda ou vai ter que estar conectado com o ralo do meu banheiro. Então, uma frase no material de vendas demanda soluções técnicas. Eu tenho laje técnica para instalar as condensadoras, porque as evaporadoras vão ficar em tal lugar. Eu tenho que dimensionar essa laje técnica para caber a condensadora que vai alimentar o ambiente. Então, se eu falo de um ar-condicionado de 9.000 BTU, se eu falo de um ar-condicionado de... peraí, eu esqueci de colocar meu celular no Do Not Disturb, porque senão eu começo a receber ligação aqui no meio da live, porque meu celular não para. Pronto, voltei. Então, quando eu estou desenvolvendo um produto, eu tenho que pensar o quê? Esse produto, essa ideia vai me demandar soluções técnicas. Eu quero um vão livre. Eu quero que a minha sala, minha cozinha, minha varanda não tenha nenhum pilar. Isso significa que eu vou ter que resolver essa estrutura tecnicamente para não ter um pilar ali dentro. Então, às vezes, eu preciso de um pé direito mais alto, porque eu vou ter que ter uma viga mais alta para aguentar esse vão sem colocar um pilar ali no meio. E aí, quando eu aumento a altura do prédio em todos os pavimentos, às vezes eu descubro que, pelo meu gabarito máximo do projeto, eu preciso perder um pavimento. Então, essa análise técnica, onde a gente junta todas as disciplinas,
arquitetura, paisagismo, interiores, que foi o que eu falei na live de ontem, né? Que são disciplinas que vão desenvolver o produto, ou seja, elas vão criar a demanda da solução técnica. Então, se eu estou dizendo lá no meu projeto de paisagismo, eu tenho dois pavimentos dois pavimentos de sobressolo, ou seja, são dois pavimentos acima do solo, sobressolo, de garagem, e eu coloco meu lazer em cima do segundo pavimento de garagem, significa que eu vou ter um jardim sobre laje. Eu vou ter que trabalhar com um piso elevado, vou ter que trabalhar com uma impermeabilização forte, com uma drenagem muito boa de água de chuva, que está indo direto numa laje. Eu vou ter que criar uma sobrecarga, porque eu quero colocar uma árvore em cima dessa laje. Qual é o tamanho da caixa dessa árvore? Qual é a espécie que o paisagista está especificando? Ah, eu preciso de uma caixa de 1 por 1 por 1. Qual é o peso disso? Eu vou ter que ter um pilar embaixo dessa caixa. Então, os projetos de arquitetura, de interiores e de paisagismo criam o produto. E o produto cria demandas técnicas de soluções que os projetistas complementares vão ter que resolver. E é aí que entra a compatibilização de projetos, que é o quê? É eu fazer a sobreposição dessas bases de informações, a base de arquitetura, com a base de paisagismo, com a base de interiores, porque às vezes eu estou falando lá no hall, que ele colocou uma parede de espelhos, e eu tinha colocado todas as minhas tomadas naquela parede. E aí eu descobri que, na verdade, o projetista de estruturas colocou um pilar de concreto com 1 metro naquela parede. Então, fica mais chato para colocar instalações, para furar, para fazer uma tomada. Talvez seja mais interessante colocar as tomadas numa outra parede. Enfim, então, essa compatibilização entre essas 3 disciplinas, arquitetura, paisagismo, instalação e interiores, vão criar as demandas de soluções técnicas para ar-condicionado, para sistemas, para instalações, para impermeabilização e por aí vai. Então, quando a gente tem um coordenador de projetos, e aí é que é a mágica, o coordenador de projetos é quem vai organizar essa galera. E aí tem uma palavrinha mágica chamada engenharia simultânea. Bota no Google depois, tá? Porque não vai dar para explicar tudo isso, não. O que é, de uma forma bem esdrúxula, o que é a engenharia simultânea? É eu analisar todo mundo que vai estar trabalhando, e nesse caso eu uso gerúndio, porque eu sou fã de gerúndio, quem é que vai estar trabalhando ao mesmo tempo? Vários projetistas vão estar desenvolvendo os projetos ao mesmo tempo. Só que eu, como coordenador de projetos, tenho que saber qual é a base que eu vou liberar. Qual é o momento em que eu vou dizer, esse projeto de arquitetura do térreo está pronto para ser trabalhado por formas em estrutura. E aí o projetista de estrutura vai olhar esse projeto de arquitetura e vai falar, beleza, então você está colocando esse layout, significa que eu não posso colocar pilar nessas áreas. Aí ele vai fazer locação e cargas e projeto de forma. Beleza, ele já alocou lá a estrutura. Aí a gente vai conversar com instalações. Instalações, esse shaft está suficiente? Esse ambiente para instalações verticais de instalações, água pluvial, água quente, água fria, por aí vai, está suficiente para a quantidade de pavimentos, para a quantidade de unidades autônomas? E aí a gente começa, cada projetista começa a dimensionar o seu projeto. A gente vai ter uma live mais específica sobre isso. Então, quando eu falo em compatibilização de projetos, é essa negociação multidisciplinar. Nenhum, nem o outro. Não é que o produto vai virar e vai falar, não, eu quero uma laje em balanço com 12 metros, tá? Então, eu vou ter que ter uma viga de 1,20 m. Eu tenho pé direito suficiente para isso? Ou o meu orçamento cabe isso? E aí a gente começa a tomar decisões de produto alinhado com soluções técnicas de projetos complementares. Bom, aí o que acontece? Carol, esse é o caderninho. Quando a gente está falando na parte de coordenação de projetos, a gente tem que se atentar para uma coisa. De acordo com o momento que a gente está desenvolvendo o projeto, a gente pode modificar o projeto. Mas conforme a gente sai do estudo de massa para o projeto legal, projeto de aprovação, depois vai para o projeto básico, entra no projeto executivo e libera o projeto para a obra, projeto em obra você não muda mais. E aí é que eu volto a dizer, um projeto bem compatibilizado e bem coordenado é aquele que é pensado em escritório, é pensado nas reuniões de compatibilização. E aí eu
fico lembrando nem sei dizer quantas reuniões de compatibilização que eu participei, onde a gente juntava todos os projetistas, fazia lá reunião de 7 horas de duração, que tinha até almoço no meio da reunião, para a gente discutir todas as soluções que cada projetista tinha de demanda. Então, depois eu vou entrar em como é que a gente faz isso, porque numa live não dá, mas cada etapa de projeto, estudo de massa, projeto legal, projeto básico, projeto executivo e projeto liberado para obra, cada fase, cada etapa em que a gente está no projeto, a gente tem uma liberdade de mudar e de negociar. Mas o que a gente tem que entender é o desenvolvimento do projeto é uma tomada de decisões diária. A partir do momento que a gente decide uma coisa, não dá para vir o bonito do incorporador e falar: ai, gente, tive uma ideia incrível aqui. E se a gente colocasse uma piscina na cobertura? Não, querido. Essa decisão tinha que ter sido tomada lá atrás. Então, entender essas etapas de projeto serve, inclusive, para a gente limitar até onde a gente pode mudar o produto. E até onde o produto tem que ficar estático. Porque tem algumas mudanças que a gente faz para projeto de aprovação que, quando a gente muda para projeto executivo, não impacta no projeto de aprovação, mas impacta demais no projeto executivo e na obra. Né? Se eu estou falando em uma modificação que não está alterando áreas privativas, que não está alterando fração ideal, mas eu estou mudando a curva da piscina, ou eu estou mudando a quantidade de jardim, são algumas alterações que a gente consegue fazer durante o projeto executivo, né, durante essa compatibilização, mas que se a gente não tomar essa decisão de uma vez, a gente atrasa todas as outras disciplinas, porque se eu mudo a profundidade da piscina, ou eu aumento algum tipo de detalhe técnico da piscina, eu estou aumentando carga. Carga, eu estou mudando projeto de forma, projeto de armação, de estrutura, e eu estou mudando fundação. Então, tudo isso interfere de uma forma, num efeito cascata. Então, quando a gente entende todas essas etapas de projeto, estudo de massa, projeto legal, projeto executivo, projeto liberado para obra, e a gente entende que cada uma delas vai tendo um grau de complexidade e um grau de definição, a gente entende também que a gente não pode mais mudar esses projetos. E aí é que a brincadeira começa a ficar mais séria, porque quando a gente formaliza o projeto como um projeto liberado para a obra, e aí, assim, eu até era um pouco mais carrasca nessa parte, que eu ainda colocava um carimbo vermelho escrito liberado para a obra. E aí a obra só podia usar projetos impressos colorido, com esse carimbo vermelho na parte do carimbo mesmo das informações da prancha de projeto executivo. Então, tinha lá um liberado para a obra, e era esse projeto que podia ser usado. Por quê? Porque a gente tem que entender que a gente está falando sobre coisa séria. Mudança de projeto é muito sério. Ele interfere não só no custo, mas também na segurança de uma obra. Então, a gente não pode, por exemplo, ter um projeto de armação alterado ao vivo numa obra. E isso acontece ainda, infelizmente. Bom, então, como é que a gente trabalha essas informações para a gente gerar um projeto compatibilizado? Eu falei na live de contratação de parceiros e projetistas complementares que é importante a gente criar padrões e procedimentos para a incorporadora e a construtora. Às vezes, eu sou uma incorporadora pura que não trabalho com obra, não desenvolvo as obras, eu só terceirizo. É importante que o incorporador tenha uma noção de qual é o padrão de obra, qual é o padrão de processos e procedimentos que ele vai adotar para o produto dele, para o filho dele. Então, vamos lá. A primeira coisa é entender o que é compatibilização de projetos, depois a gente entender a coordenação de projetos, que é você conseguir organizar no tempo quem faz o quê, para quem, quando, onde, por quê. E aí a gente entra no cronograma de projetos, propriamente dito. Eu adoro o MS Project, só que tem muita gente que fala que é caro, que não gosta de trabalhar. Eu gosto muito, porque quando você começa a trabalhar com obras maiores, e aí você está lá fazendo um cronograma que tem 700 linhas, você fazer cronograma no Excel, gente, assim, terror e pânico. Eu disponibilizo para os meus alunos, né, da formação em incorporação imobiliária, os meus cronogramas que eu desenvolvi no Project para fazer coordenação de projetos e compatibilização, e também o meu cronograma de incorporação e lançamentos. Só que de tanto aluno me pedir, eu tive que desenvolver em Excel também. Carol, você usa? De jeito nenhum. No máximo, eu uso um cronograma em Excel quando eu ainda estou na fase de lançamento,
ainda estou desenvolvendo a ideia, ainda não contratei projetista. Agora, na hora que eu entro na fase de coordenação de projetos e compatibilização, MS Project. Por quê? Porque eu preciso entender quais são as atividades predecessoras, quem tem que acontecer antes de quem, qual a duração de cada uma. Se eu atrasar a entrega de um projeto, o que isso impacta? Qual que é o efeito cascata? Porque o Project te ajuda a entender exatamente isso. Se eu atrasar esse aqui, quem mais está sendo atrasado? E ele é uma ferramenta que trabalha para mim. Não tenho que ficar checando item por item para saber se eu fiz a conta D+4, D+5. Não, ele já me dá essa inteligência. Então, o Project é fundamental. E aí, a gente tem umas ferramentas de acompanhamento. A gente tem o BIM, por exemplo, aí tem a Solibri, tem o Revit, tem algumas ferramentas que ajudam muito. É óbvio que eu não vou falar sobre BIM aqui, porque aí é um universo gigante. Só vou citar, e depois a gente vai ter uma live sobre isso. Mas o BIM é uma forma interessantíssima de você trabalhar com compatibilização de projetos, porque todos os projetos são integrados e é tudo 3D, e você consegue compatibilizar visualmente. É fantástico. Quando eu estava fazendo mestrado lá na Suécia, eu vi umas ferramentas que eu fiquei louca, sabe? Assim, de realidade aumentada, de você pegar o papel, colocar o celular e você conseguir ver em 3D, e você mexe no arquivo, é fantástico, né? Só que aí o que acontece? Qual que é a dificuldade que eu vejo? É que todos os projetistas têm que estar no mesmo sistema, senão a coisa não anda. Senão eu recebo um projeto de arquitetura e eu tenho que jogar ele no Revit. Não faz sentido. O projeto de arquitetura já tem que ser desenvolvido pelo Revit, né? Para ele ser desenvolvido. Não sou expert em Revit, sou old school. Quando eu estava coordenando um monte de projetos, fazendo compatibilização, pouquíssima gente usava Revit. Então, eu sou a outra versão que ainda fazia na mão, sobrepondo planta no AutoCAD, aquele arquivo pesadíssimo, travava. Enfim, e hoje a gente tem ferramentas muito mais interessantes para trabalhar sobre isso. Bom, aí a gente também tem que ter algumas ferramentas de acompanhamento. Né? Na época que eu comecei era só SADP, Sistema de Armazenamento de Dados de Projeto. Aí depois veio Constru Manager, tinha um outro... esqueci o nome, tinha um outro que eu usava também, que era bem bom. Constru Manager... SADP, qual que é um outro aí, gente? Quem lembra? Tinha um outro que era muito bom também, que eu usava. Fugiu o nome agora. Estou fazendo propaganda para ninguém, tá? Só eram ferramentas que eu usava mesmo. E o que essas ferramentas me ajudavam? Não existe enviar projeto por e-mail. Quando a gente está falando numa obra grande, se você for enviar todas as pranchas de forma, de armação, de estrutura por e-mail, primeiro o teu e-mail vai estourar. Segundo, que você não consegue ter relatório de entrega. Projetos para incorporação imobiliária, a gente precisa se profissionalizar. Não tem como ficar fazendo troca de projeto executivo por e-mail. E não tem como a gente trabalhar com... Mandei o e-mail. Não recebi. Não vi. Não, a gente trabalha com ferramentas que vão te dar a certeza de que a pessoa abriu, mas não baixou. Abriu e baixou. Aí você olha a versão, aí você vê se o arquivo está correto. Aí depois eu entro nos detalhes que eu tinha uns projetistas bem ruins, que eles cadastravam projetos em branco dentro do SADP, ou dentro do Constru Manager. Autodoc, lembrei, Autodoc, era outra ferramenta que eu usava. Só para poder marcar que ele fez a entrega, quando eu abri o arquivo estava vazio. Deve ter sido estagiário. Então tem muito pulo do gato aí, né? Mas, enfim. Então, a gente tem essas ferramentas para fazer essa gestão dessa informação, porque a gente não faz essa gestão por e-mail, é humanamente impossível. E aí, eu volto a relembrar, a gente precisa ter manuais e padrões de desenho, a gente tem que ter um projeto de arquitetura padrão, a gente tem que ter um projeto de instalações padrão, para eu saber qual é o tipo de projeto que eu estou esperando do meu projetista, né? E isso vem de quem está gerenciando os projetos. O coordenador de projetos é quem vai fazer isso. Às vezes, o coordenador de projetos está dentro da construtora, às vezes é uma empresa terceirizada, eu já contratei empresas terceirizadas, super indico, porque é aquela galera que vai olhar o pelo no ovo ali, e eu não tenho muita paciência para essa parte, então, adorava contratar.
Bom, aí a gente entra nas reuniões de acompanhamento. E o que acontece nessas reuniões de acompanhamento e compatibilização de projetos? É quando a gente vai ver se o que a gente combinou foi realmente entregue. E é quando a gente vai negociar com os outros projetistas para a gente chegar numa solução redonda. Para quê? Para que na hora que a gente liberar uma versão de arquitetura, por exemplo, lá nos sistemas de armazenamento de projetos, SADP, Autodoc, Constru Manager, dentro do sistema, eu vou dizer, essa base de arquitetura está liberada para que os projetistas de instalações coloquem os seus projetos, porque a gente já compatibilizou com formas de estrutura. Então, eu já sei que as vigas, que as lajes, que toda a furação, que já está tudo redondinho ali dentro. E aí, quando eu vou validando essas etapas, a gente vai, então, passando até chegar na fase de projeto liberado para a obra. Porque o nosso objetivo é sempre entregar a unidade autônoma que a gente lançou lá no nosso lançamento imobiliário. Só que, lembrando, a gente precisa sempre garantir que o que a gente está entregando é o que a gente planejou no lançamento. Então, por isso que tem que ter uma pessoa, que é aquela pessoa que vai defender o produto que a gente pensou lá atrás. Então, ele vai olhar o folder, ele vai comparar o orçamento. Então, o coordenador de projetos é quem vai garantir que essa compatibilização de projetos vai ser feita da forma adequada para proteger o produto, mas proteger também o VGV, o lucro e a data de entrega para que a obra não fique sem projetos. Porque, volto a dizer, a obra não pode tomar a decisão de mudar a arquitetura, estrutura, o que quer que seja, ao vivo, na obra, não. Qualquer definição, qualquer alteração tem que ser feita em projeto, em prancheta, em escritório. Prancheta, falei velho aqui. Em escritório, para que a gente consiga garantir que as soluções que a gente fez olhou o todo, porque não adianta nada eu resolver um problema porque tem uma tubulação passando numa viga, mas aí eu esqueci que, na verdade, aquela viga estava arrematando um detalhe de forro de gesso do meu projeto de interiores. Aí eu mexi na viga, estraguei meu projeto de interiores. Tudo está interligado. E a gente precisa entender isso, respeitar o limite de cada uma dessas disciplinas para que a gente consiga ter um projetinho redondo. Dá trabalho? Um pouco, mas no final das contas, a sua obra, ela vai ser uma obra que não vai ficar toda hora alguém te ligando. Ah, Carol, eu tô aqui com a forma, é para eu fazer assim? Não, é autoexplicativo, tá tudo dentro dos projetos, com detalhamento claro. E uma coisa que eu fazia muito também, eu fazia reuniões dentro da obra. Sempre que eu ia entregar um jogo de projetos para a obra, eu fazia reuniões dentro da obra para apresentar algum detalhe específico. Ah, eu tinha uma junta de dilatação dentro da piscina, algo mais específico, eu fazia reunião. Então, projeto não fica só no ar-condicionado no escritório, projeto tem que estar dentro da obra. E aí era onde eu adoro obra, é onde a gente faz vistoria. Então, eu ia na obra, toda sexta-feira era o dia de eu ir em obra, para ver o que estava acontecendo, se tinha alguma demanda nova, ou se algum projeto não ficou claro, porque não adianta nada o projeto ser claro para o projetista e não ser claro para quem está executando, né? Então, essa retroalimentação também é super importante. Bom, era isso que eu tinha para hoje. Eu só quero relembrar uma coisa com vocês. Tudo que a gente está falando aqui é uma construção de uma forma de fazer incorporação imobiliária com eficiência. Não tem nada por acaso, não tem nada que seja desnecessário. Tudo que está sendo explicado aqui nessas lives é o jeito que precisa ser feito. Então, quando a gente, também não estou querendo ser a voz assim, da sabedoria, não, mas isso vem de 13, 14 anos de trabalho. Então, conforme a gente vai avançando, eu vou entrar cada vez mais em termos técnicos. Se você está boiando, se você não está entendendo, comenta no vídeo, porque aí às vezes eu esclareço um termo a mais, porque assim, como eu vou começar a falar sobre muito termo técnico a partir de agora, fica difícil para mim saber qual termo técnico vocês dominam e qual vocês não dominam, tá? Então, a partir de agora, comecem a comentar, mandem direct, comentem no YouTube, que aí eu vou explicando nas próximas lives sobre alguns termos técnicos que vocês ficaram, sei lá, boiando por acaso. Outra coisa, tem duas coisas, dois recados que eu preciso dar. Estamos com o workshop de quadros da NBR 12721 aberto. A gente começa esse workshop na segunda-feira. São 3 aulas com conteúdo sobre como preencher os quadros da NBR. É um workshop gratuito,
Obviamente, no final desse workshop, eu vou abrir inscrições para a minha turma do curso de quadros da MBR 12721, que vocês me mandam 300 e-mails pedindo. Então, a gente está com abertura para as vagas para essa próxima turma. Lembrando que, obviamente, quem adquirir o curso durante esse workshop vai ter uma condição melhor de pagamento, vai ter bônus com condições mais bacanas do que comprando hoje ou comprando daqui 2 semanas. Então, eu já estou com a minha equipe liberando a venda do curso diariamente. Você consegue entrar no site, lá no Hotmart, comprar o curso, entrar no link de inscrição, no link do perfil do Instagram. Lá tem todos os meus cursos disponíveis, mas durante esse workshop a gente vai ter uma condição especial de pagamento com alguns bônus especiais, então é óbvio que vale a pena. O segundo recado é o seguinte: depois de 2 anos, sem abrir inscrições, na sexta-feira, no dia do meu aniversário, a gente começou as inscrições para a minha mentoria. Essa mentoria assim, eu não vou ficar falando sobre a mentoria nas lives, porque a gente acaba mandando e-mails para quem já está na lista, mas a mentoria, ela é indicada para quem já é incorporador ou para quem quer ser incorporador hoje. Não é para quem quer aumentar o grau de conhecimento em incorporação imobiliária ou para quem quer entrar no mundo da incorporação imobiliária. Para isso, a gente tem a formação em incorporação imobiliária. A mentoria em incorporação imobiliária é o nível avançado, onde a gente tem uma mentoria exclusiva comigo durante 6 meses. Eu vou segurar na sua mão e a gente vai olhar o seu produto, vai olhar a sua empresa, eu vou botar o dedo no teu produto, vou mexer em tudo que você me passar de informação. E a gente tem 24 encontros, são 12 em grupo, mas é um grupo pequeno, são só 10 pessoas, e 12 encontros individuais, onde eu vou entrar no seu negócio e a gente vai desenvolver a sua incorporação imobiliária. As inscrições estão abertas desde sexta-feira, já teve inscrição, as coisas estão acontecendo. Eu não sei o número, mas eu acho que já foram 3, até onde eu sei. E são somente 10 vagas para essa mentoria, porque eu não consigo atender todo mundo e são aulas individuais. Os links estão dentro da inscrição do meu. O que é isso aqui? Peço esse SMS Project será feito por você pelo contato, pelo grupo. Você já tem, Paulo. Tudo que eu falo nessas lives, você já tem. Esse cronograma do MS Project, você já tem. Você é meu aluno da formação. Entra lá no Hotmart e baixa todos os arquivos que já estão lá. Você já tem esse cronograma do MS Project, tá bom? Gente, era o que eu tinha para hoje. Paulo, e hoje a gente tem live dentro do grupo do Facebook para os alunos da formação, tá? Eu já coloquei a agenda e coloquei o link também do Zoom. Esse grupo é exclusivo para quem já é meu aluno. Tá, Paulo? Tá lá dentro do grupo do Facebook. Eu coloquei hoje cedinho, umas 7 da manhã. Então é isso, gente. Obrigada e até amanhã. Amanhã a gente tem mais... Eu não vou falar o que a gente vai fazer amanhã. Amanhã eu conto. Tchau, gente.